eu queria, neste vídeo, conversar com vocês, torcedores e torcedoras do Galo, né, sobre a questão do Turco Mohamed. Por que não está dando certo o trabalho dele no Galo, né? Se é possível que as coisas melhorem para o Galo sob o comando do Mohamed. Não vou aqui, por exemplo, especular sobre a possibilidade do Galo jogar ainda melhor sem a presença do técnico e com um outro técnico. Não vou entrar nessa parada aqui, porque eu acho que há muitas coisas para serem refletidas neste momento sobre a condução do banco de reservas do Galo, que, a meu ver, sim, tem problemas. A gente vê alguns problemas em algumas situações, questões ligadas também à recomposição defensiva, né? Notadamente. A dificuldade, por exemplo, de marcação, do exercício da marcação. Quando se perde a bola no comando de ataque, ali no campo de ataque, no terço final. Então, é possível a gente olhar hoje para a forma como o Galo joga, sim, e falarmos, o técnico poderia ter um desempenho melhor. Importa também reconhecermos que inúmeros técnicos hoje estão sendo criticados no futebol brasileiro. Nenhum parece ser consenso, com exceção, por exemplo, do Abel Ferreira. Até porque todas as equipes estão vivendo um processo de ajustes, né? Precisam de ajustes. É como se a temporada começasse agora para todos os clubes. Coisa estranha, fenômeno bem estranho que está acontecendo no Brasil e até mesmo em alguns lugares da América do Sul. É como se os estaduais não tivessem servido para nada, para a preparação das equipes. É como se as temporadas estivessem começando agora, neste momento. E elas precisam, portanto, se ajustar. O Galo era um caso interessante de equipe que começou 2022 com a mesma formação, comissão técnica, né? E tinha tudo para não estar vivendo esses problemas. Mas esse problema foi criado dentro do Galo. Foi gerado na equipe do Galo. Não pelo técnico. Pelos dirigentes do Galo. É isso mesmo. A gente pode até dizer, na verdade, que antes disso, pelo Cuca. Que estava tudo muito bem com o Galo, mas aí o Cuca resolveu arrumar um problema, né? A única coisa com que o Galo não precisava se preocupar era justamente com a busca de um treinador. Esse problema foi injetado no Galo pelo Cuca, né? Agora, o que acontece, na verdade, é que a equipe também começa a sofrer com algumas questões aí, com desmonte, né? E esse desmonte vai gerar uma série de problemas para a equipe, que no começo acabam passando batido, até porque o contexto das competições gerava dificuldades e desafios menores para a equipe do Galo, como o contexto, né, das competições atuais. O Campeonato Mineiro, por exemplo, é um campeonato tranquilo para o Galo, né? Ok? Mas o que acontece, na verdade, é que hoje muita gente está pedindo fora Mohamed. Certo ou errado, eu não vou aqui debater, por exemplo, que com o torcedor tem o direito de pedir o que ele quiser, de falar o que ele quiser, enfim. Eu só não gosto, por exemplo, quando um jornalista profissional de 40 anos, 50 anos, né, fica com viuvez em relação ao técnico anterior. Acho que o torcedor tem esse direito, e o torcedor pode ser legítimo. Em jornalista, e às vezes até jornalista ligado ao Galo, né, não dá para entender. A coisa é tão grave, que eu acho que a esposa do Cuca tem que se preocupar com isso também. Até ela, esposa do Cuca. Acho que tem que se preocupar com a viuvez que alguns jornalistas se manifestam em relação ao Cuca. E essa própria viuvez configurada, por exemplo, a impressão, é mais um elemento que danifica o projeto do Galo. Por quê? Turco Mohamed não está dando certo no Galo, gente. Vamos investigar. Antes disso, rapidamente, permitam-me falar aqui sobre o OneFootball, gente, que é um aplicativo de futebol sensacional, fantástico, né? Que tenho muito orgulho de falar desse patrocinador, porque ele faz muito bem para o meu canal aqui, para o meu trabalho. Mas também porque eu gosto muito do aplicativo, né? Tudo que eu falo sobre o aplicativo é verdadeiro. Que entrega para você inúmeras competições europeias, elas terminaram agora, mas elas vão voltar. Sempre entrega inúmeras novidades. Entrega também informação em tempo real da sua equipe, no caso do Galo. Se você não for torcedor do Galo e estiver aqui neste vídeo, também entrega para você, né, informação sobre a sua equipe. O Campeonato Brasileiro terminou o jogo, imediatamente você pode ver os melhores momentos, os gols de todas as partidas no OneFootball. Né? Escalação, tudo em tempo real. Pintou um jogador na sua equipe, você pode pesquisar no OneFootball. Ele vai te dar, inclusive, a última temporada do atleta. É sensacional. Realmente sensacional. Se você não tem, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Ok? Fechando parênteses. Falando então agora da questão aí do... Por que o Mohamed não está dando certo no Galo? Na minha opinião, a questão não passa muito pelo técnico, não. E eu lamento aos mais apaixonados aí
que pedem a saída do técnico, mas é a minha observação. Eu tenho que me comportar como um analista. Eu não tenho que fazer demagogia com a torcida nenhuma, com a torcida do Galo, muito menos. Eu quero fazer uma investigação com vocês sobre o porquê dessa situação atual. Para tanto, permitam-me falar um pouquinho sobre o trabalho do Mohamed, porque ele sempre se viu para equipes gigantescas e com muitos problemas, mas aparentemente ele não serve para o Galo. Por que isso acontece? Por que o Mohamed se viu para uma equipe como a América, que é colossal no futebol mexicano, e quando ele chega em 2013 no América, o América estava num momento complicado ali, o América estava sendo motivo de piada ali, inclusive dentre os torcedores do Chivas Guadalajara, que manifesta a maior antipatia e rivalidade em relação às Águilas, né, de México, né? Ele conseguiu levar o América um título. Ele chega ao América com tudo, depois de, antes disso, ter chegado ao Tijuana e montado uma equipe de Águas Calientes em Baja Califórnia, uma equipe muito pequena no futebol mexicano, que ninguém supunha que chegaria um título mexicano. Ele entrega o título mexicano para o Tijuana. É isso mesmo. E ele montou aquela equipe. Como ele montou aquela equipe, ele indicou jogadores que geraram, na verdade, configuraram um elenco homogêneo. O time do Tijuana não tinha nenhum grande craque, mas tinha um elenco homogêneo. E um detalhe interessante daquele elenco é que quando o time perdia um jogador por suspensão ou por expulsão, aquele que entrava no lugar era mais ou menos parecido. E aí você mantinha, por exemplo, a equipe jogando do mesmo jeito. Você tinha um ajuste tático muito forte, até porque os jogadores que entravam eram muito semelhantes àqueles que saíam. Levou a equipe não somente ao título mexicano, inédito no caso, mas levou a equipe também à disputa da Libertadores da ocasião. A equipe jogou em Aguascalientes contra o Galo, fez um partidaço contra o Galo. Gente, com todo respeito, jogou muita bola, amassou o Galo naquele jogo. Ganhava por 2-0, o Galo conseguiu empatar com gol ali no final. No final. Bem nos acréscimos já da partida, feito ali pelo Luan, né? E aí o jogo que aconteceu no Horto, o jogo da volta, aquele Tijuana jogou muito contra o Atlético. Muito, muito, muito. Né? E aí São Vítor, na verdade, foi a salvação do Galo naquela edição da Libertadores que culminou com o título, tão importante título, para o Galão da Massa, né? Então ele vai para o América, consegue entregar um título para o América também, né? E aí, em 2015, ele chega num clube que era motivo de piada no México, piada, que era o Monterrey, piada. Ok? O motivo de piada no Monterrey. O grande time ali da cidade era o Tigres, né? O Monterrey começou a ter muito investimento, mas não conseguia ganhar nada. O Monterrey era o penúltimo colocado no campeonato mexicano. O penúltimo colocado. O que acontece é que a equipe consegue aí, inicialmente vencer, mas a equipe entra numa situação que ninguém acreditava que ia conseguir se salvar. Por quê? Porque a equipe começou a desempenhar um rendimento que não era tão bom assim. Isso, curiosamente, foi muito semelhante ao que aconteceu no América. Quando ele chegou, de início ali um trabalho legal, depois ali o que acontece? A equipe não conseguia bons resultados, depois ela reage. Curioso, ele chegou no Galo, bons resultados apareceram, depois pararam de acontecer os bons resultados. Estranho isso, né? O que aconteceu no América, quando esses resultados não... A confiança foi total, não houve, por exemplo, ali não houve investimento em reforços imediatamente. Ele começou, por exemplo, a buscar no elenco soluções, né? E buscou, por exemplo, jogadores que estavam praticamente saindo do clube, que ninguém queria. Ele conseguiu levar o América ao título. No Monterrey, ele consegue, depois de algumas rodadas, melhorar de novo o nível da equipe, salva a equipe do rebaixamento. E com a continuidade do trabalho, a indicação também de jogadores ali, por ele para serem contratados, a coisa começou a melhorar. O que acontece é que o Mohamed acaba formando no Monterrey também um elenco interessante, homogêneo, com um banco de reservas muito à altura do elenco principal. Isso não é, por acaso, um trabalho dele. Ele gosta de ter jogadores ali à altura no banco de reservas. No Monterrey ele tinha mais de um, inclusive. Agora, alguns desses jogadores não eram jogadores tão badalados assim, curiosamente. Né? Mas eram jogadores importantes. Não era que não eram badalados, mas que não estavam em alta. Alguns eram bons jogadores, até com um perfil alto, mas que não estavam em boa fase. O que significa que ele conseguiu recuperar aqueles jogadores para a equipe.
Aquele Montiel foi para, por exemplo, conquistou a Conca Champions, Campeonato Mexicano, passou a ser um time muito respeitado no México, graças ao Mohamed, que já, inclusive, chegaram inclusive, lá no clube, né, a questionar a possibilidade de ter uma estátua para o Mohamed. É isso mesmo, vocês estão brincando, achando que o técnico de vocês é pouca coisa, né? No Montiel, nenhum técnico chegou a esse nível. Até hoje discute-se uma estátua para o Mohamed, porque ele foi muito responsável pelo Montiel ter um perfil de clube grande no México hoje, que não tinha antes. Entende? Ele leva a equipe a títulos mexicanos, ele leva a equipe ao título da Conca Champions, e ele leva a equipe à disputa do Mundial. E disputou o Mundial contra o Liverpool, perdendo nos acréscimos num gol do Roberto Firmino. Uma partida que, se fosse realmente para a cobrança de pênalti, o goleiro do Montiel ia levar. Ele era melhor. Era um grande pegador de pênalti. E Montiel em nenhum momento quis, por exemplo, levar a situação para as cobranças de pênalti. Montiel jogou uma barbaridade contra o Liverpool. Foi um dos melhores times das Américas, atuando contra o time europeu, nesse novo formato de Mundial da FIFA. Entende? Então ele serviu na carreira dele para esses clubes. E ele não serve para o Galo. É este o ponto? Ou será que o problema é outro? Será que não há outro problema aí? Vamos imaginar agora, por exemplo, vamos pensar um pouquinho agora a questão da equipe do Cuca em relação à equipe do Mohamed. O que há de diferente? O que há de diferente é que houve um desmonte do banco de reservas do Galo. Houve um desmonte da qualidade no banco de reservas do Galo. Há muita diferença hoje entre o time principal e os reservas. Porque os dirigentes entregavam uma ótima condição de trabalho para o Cuca, não entregam para o Mohamed. E o Cuca também, nessa situação, talvez sofreria do mesmo jeito. Ele gostava, por exemplo, de dois esquemas preferenciais, notadamente no Monterrey. O 4-2-3-1, que é mais ou menos o que ele gosta de usar no Galo. E que ele não está usando, ele não usava somente esse esquema. Mas ele usava preferencialmente esse esquema, tanto no Tijuana, quanto também no América, quanto também, enfim. No Tijuana e no Monterrey também usava muito uma linha de 3, que dependendo do jogo virava uma linha de 5, mas liberava muitos meio-campistas. Né? Ele não consegue ter muito isso no Galo. Ele não consegue reproduzir isso no Galo. Porque ele não tem zagueiros à altura. Um zagueiro que foi entregue para ele, um cara que teve a noção de que ele não está contribuindo mais e a dignidade de ir embora, que é o Godinho. Né? O Júnior Alonso voltou agora por um acaso. Ok? E o cara tem problema na zaga. Precisa contratar. O volante que foi entregue para ele é um volante questionável, Otávio. E o centroavante entregue para ele é uma piada. Com todo o respeito ao Fábio. Produto da cabeça do Rodrigo Caetano. Né? Ele não tem banco de reservas. Então, o que acontece? No 4-2-3-1, ele precisa, por exemplo, de jogadores de lado de campo. O Sacha tá jogando, gente, no lado do campo, e não é atacante de lado. Na prática, ele acaba fazendo ali um segundo atacante. Por quê? E aí muda completamente o esquema. Você gera um esquema que é contra o perfil que ele identificou até agora no Galo, que é o melhor perfil para a equipe jogar, que é o 4-2-3-1. Ele gostava também do esquema que ele usava muitas vezes, do 4-4-1-1. Esse 4-4-1 foi muito decisivo também no Monterrey, na Conca Champions, inclusive. Inclusive na partida que detonou o Tigres. Né? Mas para isso, ele fazia o quê? Ele pegava um 10, colocava ali como um homem à frente dessa linha de 4 do meio de campo e muito próximo ao centroavante. Esse 10 era um 10 que se aproximava muito. Ele recebia essa bola e conectava o centroavante. Ou ele esperava um pouco, né? E aí, o que ele fazia? Ele esperava que os outros jogadores de lado de campo chegassem. Ou então o que ele fazia? Esse 10 ficava ali em associação, em passe constante, ali de ida e volta, com o centroavante, esperando que os outros se aproximassem. Esse 10 precisa ser um 10. Cadê o 10 do Galo? Não tem. Não tem o 10 do Galo. Na partida contra o Avaí, na necessidade de implementar o 4-2-3-1, ele coloca o Rubens, jogador de lado de campo, porque não tem solução. E aí, como ele viu que o garoto não aguentou a barra, o que ele faz? Ele tenta o Sacha, mas o Sacha fere completamente o esquema. E por que isso? Porque não tem jogadores. Porque os jogadores de lado. Um está saindo, que é o Savarino, vai chegar o Pavão, evidentemente, mas não agora. Né? O Keno estava lesionado. E aí você não tinha jogador para colocar ali. Do outro lado, você tem quem? O inútil Ademir, que é um jogador no máximo para entrar nos 15 minutos finais de uma partida, não é jogador para ser titular do Galo. Então você praticamente não tem esse jogo mais pelo lado. Né?
Isso explica os problemas de recomposição defensiva? Não, não explica totalmente. Explica em parte, não totalmente. Ele também é responsável por isso. E tem que ser cobrado por isso, o seu Turco Mohamed. Mas as ações defensivas têm sido praticadas pelos jogadores? Não. No ataque? Não. No meio de campo? Não. Estão mal. O seu Nátio Fernandes está muito mal. Sem contar os jogadores decisivos que não estão jogando. Se esquecem disso? O Zaratio, o Vargas, né? E aí o cara não tem como, por exemplo, usar esse banco de reservas, porque não tem qualidade. Porque tá vendo o desmonte do projeto do Galo pelos R's, pelos 4 R's. E eles precisam ser cobrados. Que tal que o torcedor também começasse a fazer assim, fora não sei o que, R, fora Guimarães, fora não sei quem, fora Menin, em vez de só fora Mohamed, gerando uma pressão muito grande para a torcida, para a equipe, na verdade, para a comissão técnica, e às vezes desnecessária. Quando a gente fala, por exemplo, desse na frente, é o centroavante. Cadê o centroavante do Galo? Onde está o centroavante do Galo até hoje? Que não foi contratado. Porque Fábio não é centroavante para o Galo. Pode melhorar? Eu acredito que sim. Agora, dificilmente isso vai acontecer quando os 4 R's falam, por exemplo, que vão buscar jogadores que estão sem contrato. Eles estão acabando com esse projeto. E eles precisam ser cobrados por isso. E é interessante que a cobrança seja feita, né? E é interessante também que o torcedor reflita sobre o porquê que o Mohamed consegue levar um clube tão complicado como a América a um título do Campeonato Mexicano depois de estar jogando muito mal. Ele consegue tirar o Monterrey da penúltima posição do Campeonato Mexicano e do rebaixamento, levando esse time a títulos importantíssimos, inclusive títulos da Conca Champions, e também pegar um clube pequeno e conseguir levar títulos mexicanos e fazer aqueles jogos complicadíssimos contra o Galo. Ele foi muito importante para aqueles processos. Por que ele não pode ser importante para o Galo? Qual é a questão? A questão é que ele pode errar e erra em alguns momentos. Mas ele precisa, sim, ser muito mais legitimado. Ele não é, desde quando ele chegou, por muita gente. Porque desde quando ele chegou, muita gente está jogando contra. Muita gente está praticando fogo amigo. Muitos que dizem torcedores do Galo não estão realmente sendo torcedores do Galo, porque estão torcendo contra o técnico. E ao torcer contra o técnico, estão também torcendo, na verdade, meus amigos e minhas amigas, contra o próprio Galo. E este é o grande problema, hoje, na minha opinião, do Galão da Massa.